que é o garantismo penal? Uma teoria comprometida com a libertação de bandidos? Seria o garantismo penal uma tese que busca decisões judiciais descomprometidas com a lei? Bem, pessoal, separamos hoje aqui um tema bem interessante que desperta a curiosidade de muita gente, ademais promove muitos equívocos e incompreensão acerca dos fundamentos do processo penal. Vamos tratar hoje da teoria do garantismo penal. Trata-se efetivamente de algo fundado em uma obra-prima do professor italiano Luigi Ferrajoli, um filósofo italiano, foi magistrado. A sua obra fundamental deste tema é O Direito e Razão, se encontra traduzido no Brasil. Essa edição aqui, por exemplo, é a 4ª edição, conta com aproximadamente 1000 páginas e teve o trabalho de tradução de professores como Juarez Tavares, Ana Paula Zomer, o professor Schock, enfim, o professor Juarez Tavares, um time de escola que nos brindou com essa tradução. Então está acessível a todos aqueles que tiverem interesse em ler a obra. E ela basicamente traz a estruturação de um pensamento, de uma filosofia, de uma verdadeira teoria do direito, que ademais se alargou para outros campos que não o penal a partir dessa obra, né? A produção posterior do professor Ferrajoli se alargou para outros campos do direito, de modo que esse tema é muito importante para a compreensão daquilo que nós chamamos de sistema penal. Luiz Ferrajoli propõe aquilo que ele chama de um sistema garantista em que ele simplifica com a sigla SG. Quais são as ideias centrais desse sistema garantista? A ideia básica da qual podemos partir é de que nada adianta um sistema que proclama direitos, um sistema de retórica de direitos conquistados ou consagrados que não se efetiva no mundo real, no mundo da prática. Então, a primeira preocupação do sistema garantista é com a efetividade dos direitos, destacadamente dos direitos fundamentais, ou seja, a construção existencial dos direitos fundamentais. O garantismo de Ferrajoli, então, tem como primeiro pilar, digamos assim, a ideia de efetividade dos direitos fundamentais. E ele desconfia do espontâneo, não é, cumprimento do direito, ou seja, ele desconfia do poder bom. Todas essas concepções econômicas que creem na espontânea bondade do poder é alvo de preocupação do garantismo, que entende basicamente que todo direito, ou melhor, que todo poder deve ser limitado. Trata-se de uma teoria, não é, que tem por base a tradição iluminista. Quando nós falamos de tradição iluminista, de que estamos falando? Como todos sabem, antes, não é, da formação do que a gente chama de Estado Constitucional de Direito, das influências da filosofia iluminista e etc., nós tínhamos o regime absolutista, um regime onde a vontade do monarca imperava e era marcado por arbitrariedade, um poder ilimitado, né? A reação iluminista, não é? A formação do Estado de Direito vem mudar esse paradigma, né? Criando e fundando o que a gente chama hoje de modernidade. E é esse novo paradigma no qual o poder encontra limite e o limite do poder é a lei, ou seja, a lei é a medida de todas as coisas. Este é um grande marco. Foi nessa época, nesse período, que o direito penal contou com ideias de professores, né, de pensadores como Becarias, né, que veio humanizar, né, o entendimento e a compreensão do sistema penal, do direito penal, proclamar princípios importantes como a presunção de inocência. Na esteira dessa tradição iluminista, temos pensadores como Carrara e tantos outros. Ferrajoli, digamos assim, é um pensador contemporâneo que concretiza muito bem essa tradição iluminista de preocupação com a limitação do poder. Então, o garantismo penal não tem absolutamente nenhuma relação com o interesse de proteger bandidos, de soltar todo mundo, como muitos pensam.
de modo irresponsável, como muitos proclamam, sem mesmo ter lido a obra do professor italiano. O garantismo penal tem por preocupação um modo de se exercer o poder, ou seja, o poder deve ser limitado. É essa a ideia central. A teoria do garantismo defende a conformação de um Estado real a um modelo ideal, ou seja, a realidade é o ser e o direito é o dever ser. De modo que este dever ser, esse plano ideal, deve conformar a realidade, deve formatar a vida das pessoas. Desse modo, é possível perceber que o garantismo penal está estreitamente vinculado à ideia de legalidade, ou seja, a lei é a medida de todas as coisas e todos os poderes, públicos e privados, estão submetidos à lei. Sendo assim, é um equívoco pensar que a prática garantista ou as ideias garantistas são ideias que rompem com a legalidade. Muito ao contrário, o garantismo de Ferrajoli ele está incerto naquela concepção positivista, ou seja, trata-se de uma concepção do direito vinculado à legalidade, à lei, né? Mas, digamos assim, um positivismo, como o próprio autor chama, de um positivismo crítico ou um positivismo reforçado. Por quê? Princípios e valores importantes, né? Principalmente posteriormente aos escândalos, né? Aos horrores do nazismo, ou seja, as constituições que surgiram após a Segunda Grande Guerra, elas proclamaram princípios e valores, inseriram nos textos constitucionais princípios e valores como a dignidade da pessoa humana, a justiça e tantos outros, de modo que é possível se pensar, como diz Ferrajoli, numa teoria axiológica do direito. Ou seja, agora nós temos princípios importantes que antes só estavam na cabeça dos filósofos do século XVIII ou em proclamações políticas de direito que se inseriram nos textos legais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, como os valores de justiça, de igualdade. Assim, é possível perceber que o direito não se conforma mais com a mera formalidade na sua produção, o mero respeito ao devido processo legislativo, mas o direito, para ser válido, precisa se conformar ao conteúdo das constituições. Ferrajoli, em outro texto, sustenta que a realidade é o ser, as leis são o dever ser e a Constituição é o dever ser das leis, de modo que os direitos fundamentais, estando sempre na centralidade da Constituição, né, os valores como dignidade humana e justiça devem conformar o direito. O direito só terá validade se estiver com o seu conteúdo em harmonia com esses valores proclamados pelos textos constitucionais. Essa, então, a ideia de legalidade e principalmente de legalidade constitucional é central na obra de Ferrajoli e na teoria do garantismo penal.